Gostaria de compartilhar uma porção da palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se encontra no livro de João, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 20 ao 24. A palavra do Senhor nos diz assim: João 4, do 20 ao 24. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, creio-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Eu estava meditando na palavra do Senhor, e como o nosso pastor falou, durante a semana a gente sempre pede a Deus uma direção, que Ele confirme a palavra no nosso coração. E a palavra que veio no meu coração foi essa passagem sobre adoração. Esse é um culto de adoração, como vem que todo culto é de adoração, na verdade, né, meus irmãos? Mas eu confesso que essa palavra veio no meu coração, e no decorrer da mensagem eu não vou entender o porquê que essa mensagem falou ao meu coração. E o contexto dessa mensagem é muito conhecido. Os irmãos sabem que Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, e ele está anunciando, digamos assim, o reino dos céus para ela, o reino que ele estava implementando, né, começando o seu ministério na terra. E o fato interessante é que no começo da passagem aqui do versículo 22, ele diz que eles adoram o que eles não sabem. No capítulo 4, 22 de João, ele diz: Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Porque os samaritanos, os irmãos sabem, não sei se contextualizar melhor, os samaritanos eram a nação de Israel, o reino do norte, e os judeus eram o reino do sul, depois que o reino de Israel foi dividido, né? E os samaritanos, eles tinham a Bíblia deles somente os 5 primeiros livros da Bíblia, somente o Pentateuco. Então, isso explica o porquê Jesus diz para a mulher samaritana por que eles adoram o que eles não conhecem, porque somente com os 5 primeiros livros da Bíblia era difícil eles interpretar ou entender tudo que a forma que Deus gostaria de se revelar para eles somente nos 5 primeiros livros da Bíblia. E aí, Jesus anuncia falando para a mulher que a hora chegou que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade. E aí, desde criança, eu sempre gostei muito desse versículo, mas eu confesso que eu não entendia muito. E eu ficava muito assim, será que um dia eu vou ter capacidade para entender o que de fato quer dizer esse versículo? E hoje a gente tem a oportunidade, gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco do que eu preparei para isso, o que Jesus queria dizer para ela quando ele convocou ela para adorar ele em espírito e em verdade, adorar o Pai em espírito e em verdade. E aí, primeira coisa que nós temos que se perguntar: o que é de fato adorar? O que é adoração? A definição que eu encontrei é a seguinte: são atos e atitudes que estimam e honram a dignidade de Deus e expressam a reverência e a admiração por Ele. E aí, a gente começa um pouquinho mais fundo, que diz que a verdadeira adoração implica em uma atitude apropriada ao caráter de Deus e à sua presença. Diz ainda que a expressão de gratidão por Ele expressão de gratidão pelo quem Ele é e pelo que Ele fez por nós. Então isso também implica e significa que nós temos que proclamar o nosso Deus como Criador dos céus e da terra, e Jesus como o nosso Salvador das nossas almas, nosso Senhor. No Antigo Testamento, o povo tinha várias formas de adorar. No Antigo Testamento, eles levavam sacrifícios ao nosso Deus, eles levavam sacrifícios em forma de alimentos, em forma de animais. E o Senhor também instituiu festas onde eles podiam adorar a Deus publicamente. E também, sob a orientação do próprio Deus,
eles criaram um tabernáculo, um local de adoração, onde eles podiam adorar a Deus naquele local. E também, logo depois do tabernáculo, veio o templo, propriamente dito, levantado por Salomão, e as sinagogas logo em seguida. E no Novo Testamento, depois que a fundação da igreja, quando os apóstolos fundaram a igreja de fato, nós temos os locais onde os apóstolos se encontravam, se reuniam, com a igreja com I maiúsculo, que nós chamamos, que era o povo de Deus, os santos que acreditam em Deus e são distribuídos pelo mundo, inclusive todos nós aqui, onde nós encontramos um lugar físico que nós podemos adorar o nosso Deus. E nós proclamamos o nome de Deus, proclamamos Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma coisa muito importante de se pontuar, que talvez muitos de nós às vezes até esquecemos, é que nós somos criados para adorar a Deus. Vamos ler lá em Salmo 100. Salmo 100, versículo 2 e 3. Vamos ler o 1, 2 e 3. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. E aí nós também temos uma referência, essa é a referência no Antigo Testamento, a referência no Novo Testamento, fica lá em Romanos 12. Romanos 12, 1, e diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos disse assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se a gente olhar para o Velho Testamento, as pessoas elas levavam os sacrifícios até o tabernáculo para que o pecado delas fossem perdoados, aquele animal era morto, aquele sangue pagava o pecado delas. Com a vinda de Jesus foi o sacrifício máximo, ele não precisa mais, nós não precisamos mais sacrificar animais para obter o perdão de Deus, porque o Senhor levou todos os nossos pecados. Então também é correto dizer e pensar que quando você, hoje, baseado no que o apóstolo Paulo nos diz, que quando você deixa de fazer alguma coisa, ou quando você pega um desejo seu e você sacrifica em louvor a Deus, ou você deixa de fazer em louvor a Deus, é como se você estivesse pegando aquela sua vontade, colocando no altar e queimando para que aquilo agrade a Deus. Ou assim, a gente pode dizer que se você gostava de beber bebida alcoólica, por exemplo, se você deixa de fazer isso por amor a Deus, é como se você fosse lá, pegasse aquele sua vontade de beber bebida alcoólica, colocasse no altar, queimasse para Deus, e aquele cheiro chega com um cheiro suave até Deus, porque Deus vê que o que você está sacrificando por Ele. E isso várias outras coisas que a gente ama. Se você gostava de mentir, e você para de mentir, aquela mentira está sendo queimada no altar. Ou se você gostava de frequentar lugares inapropriados, talvez, ou se você gostava de fofocar, tudo que nós deixamos de fazer por amor ao nosso Deus é uma forma de adoração. E no Novo Testamento, graças a Deus, nós não precisamos mais morrer ou matar animais para isso. Basta que com o seu pensamento, com a sua consciência, com o seu coração, como diz aqui, um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Então hoje, quando a gente vem aqui também louvar, quando a gente tem o nosso tempo, dedica o nosso tempo a Deus, você está dizendo, eu particularmente, eu já falei uma vez para os meus amigos aqui de ministério que quando eu tocava lá em São Paulo, quando a gente era jovem, né? Eu não você já velho, não, mas um pouco mais novo. O ensaio da orquestra era 4 da tarde. E os seus irmãos que gostam de futebol sabem, domingo 4 da tarde é o horário do jogo de futebol. E aí eu ficava meio assim. E aí teve uma vez que eu faltei no ensaio, e aí o maestro chegou em mim e falou assim, por que você faltou? Eu estava meio assim, eu queria ver o jogo do meu time. Aí ele falou, você queria o quê? Ver o jogo do seu time? Menino, né? Você tinha 14 anos, 15 anos. E aí ele falou assim, deixa eu falar uma coisa. Da próxima vez que você faltar por causa de jogo de futebol, você não precisa voltar mais aqui não. Desse jeito, bem firme assim, na lata.
E aí eu assustei assim. Desde então, nunca mais voltei para ver jogo de futebol, irmão. Eu me firmei e continuei no firme no ensaio. E aí, isso hoje eu entendo. Porque naquela época a gente pensava, é só um ensaio da orquestra. Não, é o louvor ao nosso Deus, é a preparação para o louvor ao nosso Deus. E quanto isso é importante. Nós não podemos chegar aqui de qualquer jeito, com o altar bagunçado, como a gente fala, né? Com o nosso altar bagunçado, louvar a Deus e achar que Ele vai aceitar qualquer coisa. Nosso Deus, Ele é santo. E Ele requer de nós a santidade. Por mais que seja difícil alcançar a santidade, sabemos, nós estudamos sobre a santidade no trimestre passado, se não me engano, na escola dominical, e de fato, a santidade é um processo, não é do dia para a noite. Mas Deus exige de nós que nós tenhamos essa vontade de acertar o alvo. E aí, depois disso, graças a Deus, eu me acertei e hoje eu tenho um compromisso muito mais, digamos assim, fiel às coisas de Deus. Eu tento sempre dar prioridade às coisas de Deus, como a palavra dele nos ensina. Dar prioridade às coisas, ao reino dos céus e sua justiça, e as outras coisas vão sendo acrescentadas à nossa vida. E aí, não é novidade para ninguém que existem formas de adorar a Deus. Todos nós conhecemos várias delas. Nós podemos ficar em pé em reverência, nós podemos nos ajoelhar em reverência, nós podemos bater palmas em reverência, nós cantamos, nós louvamos, nós tocamos, nós oramos, nós confessamos nossos pecados, nós lemos a palavra, nós ofertamos, dizimamos. Irmãos, o dízimo e a oferta, tem muita gente que se confunde achando que o dízimo e a oferta ele é só para mantimento da casa. Ele também é para mantimento da casa, mas o dízimo e a oferta é uma forma de você louvar a Deus. Não só uma forma de louvar a Deus, mas provar que você não tem um apego ao dinheiro. E louvar a Deus em agradecimento pelo aquilo que Ele te dá, pelo aquilo que Ele faz, que Ele fez pela gente. Então, não somente isso, mas a manifestação dos dons espirituais, quando o Espírito Santo capacita uns de nós para fazer a sua obra, seja curando, seja ensinando, seja interpretando línguas, falando em línguas, para a edificação da sua casa, é uma forma de adoração. O batismo nas águas, confissão pública de fé, coisa linda que foi o último batismo, também é uma forma de adoração a Deus. Então, quando a gente prega, quando a gente ensina, quando a gente se prepara a Deus, tudo isso é como se a gente estivesse pegando o nosso eu, o eu morto, colocando no altar e queimando. Está aqui, Deus. Esse é o meu sacrifício vivo e racional a Ti. Aceita o meu louvor, aceita a minha adoração, Senhor. E o que, em resumo, essas formas, elas são formas de adorar, são formas de servir. O cristianismo é sobre servir. Quantos e quantos exemplos Jesus nos deu sobre servir. E quão é importante isso. Então, dito isso, essa introdução sobre a adoração, e aí eu quero entrar na parte do Espírito em verdade. Tá bom, adorar é isso, mas e o Espírito em verdade que Jesus fala? Naturalmente, a pergunta que veio na minha mente foi, ok, isso é adorar. E como que nós temos adorado ao Senhor? Como que eu tenho adorado ao Senhor? Todas essas expressões de adoração que nós citamos, se ela não for em espírito e em verdade, se ela não for genuína, a gente pode falar que Deus não aceita. No Antigo Testamento, quando as pessoas separavam os animais tinham que ser perfeitos. Se o animal tivesse uma mancha, se ele tivesse uma imperfeição, Deus não aceitava o sacrifício. Então a gente pode dizer que quando Jesus está dizendo para a mulher samaritana que nós temos que louvar ao Senhor, louvar ao Pai, ou adorar ao Pai em espírito e em verdade, isso implica que nós tem que ser de todo o coração, tem que ser do fundo da nossa alma, tem que ser com sinceridade. E aí, Jesus ele diz que o lugar não é necessariamente o problema. Porque ele vai dizer que, lá no versículo 23, voltando para o nosso texto básico, no 21, disse-lhe Jesus: mulher, creio que era bem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ele disse no 21. Então Jesus está dizendo que o local necessariamente que nós estamos adorando não é o mais importante. O importante é que nós adoremos e adoremos de coração. Então quando Jesus ele também nos ensina que nós devemos orar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, falar com o nosso Pai que vai nos ouvir,
Sim, quer dizer que no momento que você está no seu quarto, você está adorando a Deus, você está falando com Ele. Ou quando você está indo para o trabalho, ou você está lendo a Bíblia, o local não é o mais importante, não está escrito que nós temos que vir até o templo adorar a Deus. Mas o mais importante é o seu coração e como você tem se comunicado com Deus. Então, se Deus não aceita uma adoração de qualquer jeito, e nós sabemos que a adoração tem que vir do fundo do coração, aí é a pergunta que me incomodou durante a semana toda: como que eu tenho adorado o nosso Deus? E a pergunta que eu gostaria de trazer para os irmãos: como que nós temos adorado a Deus? É de todo o seu coração? É da boca para fora? É só metade? É você completo? Como que nós temos adorado a Deus? A adoração em espírito, irmãos, ela não implica somente o coração, ela implica em uma conexão entre o nosso espírito e o Espírito Santo. Implica a profundidade e a seriedade que Jesus queria dar para essa forma de adoração. Porque se Deus é espírito, e ele falou aqui, porque Deus é espírito, no versículo 24 de João 4. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, quando nós adoramos a Deus, tem que ser em espírito, tem que ser uma conexão pura entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Então, essa adoração em espírito é uma das partes, né, que a gente fala em espírito e em verdade. E por que em verdade? A verdade, ela é um dos atributos do nosso Deus. Nosso Deus, ele é a verdade. Jesus, ele é a materialização da verdade, ou seja, se a gente pudesse pegar a verdade e transformar em uma pessoa, em um objeto, Jesus, ele é a verdade. E o Espírito Santo, é como se a gente pudesse falar que o Espírito Santo tem um sobrenome, e o sobrenome do Espírito Santo é a verdade. Que o próprio Jesus chama ele de um Espírito da verdade. Então, se essa é uma dos atributos do nosso Deus, nós não podemos chegar a Ele, adorar Ele com o nosso espírito com mentira. Ou de um coração mentiroso, ou de um coração enganador. Então, quando nós adoramos a Deus, nós temos que focar naquilo que Deus é. Ok, por que eu estou adorando esse Deus? Essa é a primeira pergunta. A gente já aprendeu aqui várias vezes sobre os atributos de Deus, atributos que Ele não divide com ninguém. Deus é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é eterno e Ele é santo. Esses atributos Ele não divide com ninguém. Mas nós temos também os atributos morais de Deus. Que Deus, Ele é verdade, Ele é bondoso, Ele é o amor, Ele é temperado, Ele é compassivo, Ele tem paciência. E esses atributos, quando nós se achegamos a Deus com esses atributos, os atributos morais que Ele mesmo colocou em nós nos esforçamos para manter, é assim que nós chegamos mais perto de uma adoração mais aceitável a Deus, porque Deus vê a nossa adoração sendo queimada no altar, falando: nessa adoração que eu estou sentindo cheiro de bondade, eu estou sentindo cheiro de amor, estou sentindo cheiro de compassividade, e Ele se agrada disso. Agora, se nesse meio do nosso sacrifício tiver qualquer coisa que não agrada a Ele, obras da carne que são os opostos dos atributos morais de Deus, aí há grande chance dele não aceitar a nossa adoração. Isso é uma coisa muito séria. Então, a adoração de Deus, ele quer, uma coisa que eu sempre vou tentar falar, sempre que eu puder, enquanto eu tiver vida, é que o nosso Deus, Ele é um Deus pessoal. E Ele não quer somente você, uma parte de você, Ele quer você inteiro. Quem aqui que fosse casar com alguém, fosse namorar com alguém, aceitaria ver o amado uma vez por semana? Alguém ia namorar uma pessoa que você fosse ver uma vez por semana? Você ia querer casar com uma pessoa que você fosse ver uma vez por semana? Você ia querer se relacionar com uma pessoa que ia te dar o tempo dela uma vez por semana? Eu acho que não, né? E por que o nosso Deus tem que aceitar essa mixaria que a gente dá para Ele uma vez por semana? Por que você acha que o nosso Deus tem que aceitar você uma vez por semana? O nosso Deus, Ele é pessoal, irmãos, Ele é espírito, mas Ele existe, Ele está em todo lugar. Por que você acha que Ele tem que se contentar com uma parte de você? Logo nós, que somos criaturas dele, tão pequenos perto do tamanho do nosso Deus. Ai Deus, é sério, isso é uma coisa que
que incomoda eu, como servo de Deus, como filho de Deus, me incomoda, e esse é um exercício que nós temos que fazer diariamente. Diariamente nós temos que nos perguntar, ok, como eu estou adorando a Deus, o que eu estou dando para Deus, em troca da salvação que Ele me deu, em troca da graça, em troca do favor imerecido, em troca do sacrifício que o seu filho fez na cruz do Calvário para nos salvar. Às vezes a gente pode se perguntar como, né? A gente estava estudando sobre a graça e sobre a salvação, como que o Deus que criou tudo teve, como que Ele pôde dar o seu único filho para morrer no nosso lugar? Ele não devia nada para nenhum de nós, não deve e nem deverá. Nada para nenhum de nós. Mesmo assim, por amor a nós, Ele deu o seu filho para morrer no nosso lugar. Nós, pecadores. Isso é muito sério, irmãos. E o mínimo que nós podemos fazer é tentar adorar a Deus como Ele exige que nós o adoremos. Em espírito e em verdade, do fundo do seu coração, com toda a sua força. Então, a gente pode dizer que aquele que adora a Deus desprezando a verdade, ou seja, se Jesus disse que nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade, se a gente adora a Deus desprezando a verdade, se a gente adora a Deus não em verdade, é como se a gente estivesse adorando a Deus com mentira. O que é o contrário da verdade? É mentira. Com lábios enganosos. Então nós estamos negligenciando, rejeitando a base da adoração. A base da adoração a Deus, que é a verdade. Então, irmãos, vamos refletir como nós temos adorado a nosso Deus. E aí, antes de entrar na próxima pergunta, né, que me incomodou, ou no próximo tópico da mensagem, eu queria dizer que nós, como igreja, nós estamos crescendo. E eu sempre aprendi que é importante que a igreja cresça de uma forma ordenada, como um corpo cresce, como um corpo se desenvolve. Então nós temos que vir para cá de mentes e coração aberto para aprender, para poder evoluir, para poder crescer da forma que Deus quer que nós cresçamos. Porque não adianta a igreja encher, não adianta essa igreja estar cheia, com gente quase do lado de fora, se nós estivermos só inchando. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós cresçamos em espírito, para que alcançamos a estatura de varão perfeito, como Paulo disse. Mas isso é um processo. Mas é importante que nós cresçamos da maneira correta. E aí, que vem a próxima, que é aí que mora o perigo, né? Como que nós temos crescido? Como que nós temos se desenvolvido espiritualmente? E aí o segundo tópico da mensagem são os obstáculos para uma verdadeira adoração. Hoje nós vemos como que Deus quer que nós adoremos em espírito e em verdade, que nós sabemos que é no nosso coração, no fundo da nossa alma, em verdade, com um coração limpo, um coração puro. Mas aí nós temos os obstáculos para uma adoração sincera e pura. Basicamente são dois obstáculos. O primeiro é relativamente óbvio, que é uma vida pecaminosa de imoralidade. Deus ele não aceita uma adoração que seja de pecado e imoralidade. E a segunda que eu vejo que é a mais perigosa é a religiosidade. Eu separei três passagens que mostram como a religiosidade é perigosa. Vamos ler lá em Amós 5. Amós 5, do 14 a 15 e depois do 21 ao 24. Amós 5, 14. Que diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecerei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. E depois do 21 ao 24. Aborreço, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, ou seja, o barulho, né, dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos.
Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Só para contextualizar essa passagem, né? Deus está dizendo, o profeta Amós foi levantado para profetizar contra a casa de Israel, contra o reino do norte. E o reino do norte estava indo bem, o reino do norte estava prosperando, falando como nação, eles estavam indo bem, estavam prosperando, estavam ganhando dinheiro. O problema é que eles estavam oprimindo o pobre. O problema é que os ricos oprimiam os pobres e o coração deles estava bem longe de Deus. E aí o profeta Amós foi levantado. O profeta Amós, cara, só título de curiosidade, ele não era um profeta de carreira, digamos assim. Ele era um fazendeiro, cuidador de ovelhas, plantador de sicômoros, que é um tipo de figo. E Deus levantou ele. Por quê? Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus, um coração que Deus encontrava pureza para utilizar ele. E aí ele prega contra a casa de Israel, e aí o profeta oficial do reino do norte de Israel proíbe ele de pregar contra Israel. Fala, não, aqui você não vai pregar isso não, vai embora lá, porque ele era de Judá, mas ele também prega contra Judá, mas o foco do livro dele é principalmente essa pregação contra a casa de Israel. E aí, o que me trouxe a entender, passando para os dias de hoje, eles faziam tudo certo, eles estavam levando sacrifício, eles adoravam, eles faziam as festas. Só que isso não era, o coração deles estava por dentro, estava podre. Por fora estava tudo muito bonito, muito lindo, muito louvor, muita adoração, mas por dentro nada daquilo estava agradando a Deus. Esse é um caso. E aí, como eles não deram ouvidos a Deus, anos depois, o que aconteceu com o povo de Israel? Exílio. Foram destruídos pelo povo assírio. E aí, da mesma forma, só que dessa vez com o Reino do Sul, nós temos lá em Isaías 1. Isaías 1, 4. Isaías 1, 4, depois do 11 ao 20. Vamos ler rapidinho. Isaías 1, 4, que diz assim: Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente dos malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Depois do 11 ao 20. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais nédidos, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso das vossas mãos que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para a minha abominação, e as luas novas, os sábados e a convocação das congregações não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades elas aborrecem a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Quando multiplicais as vossas orações, não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fosses rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, mais uma vez, o profeta Isaías levantado para exortar o povo em relação ao como eles estavam vivendo, e eles não deram ouvido, cativeiro de novo no povo. Sem contar isso no Velho Testamento, né, essas duas questões. E aí no Novo Testamento, que eu não vou ler porque é o capítulo inteiro, os irmãos podem ler em casa, que é o capítulo 23 de Mateus, que fala sobre os ais, que Jesus critica severamente os fariseus. A religiosidade, irmãos, nunca agradou a Deus. O meu ponto aqui é, não adianta nós acreditarmos que vir para a igreja todo domingo vai salvar a nossa alma. Não adianta a gente acreditar que trazer o nosso dízimo para a casa de Deus, as nossas ofertas, ou vir aqui louvar,
vai salvar nossa alma. Não é só isso. Claro, a gente tem que vir para a igreja trazer nosso dízimo, tem que vir para a igreja trazer nossa oferta, temos que vir para a igreja o quanto nós podemos, sim. Mas como tem sido essa sua adoração? Está sendo só uma rotina? Está sendo só, você está vindo só por vir? Irmãos, a igreja não é um clube para que você venha encontrar os seus amigos. A igreja não é um lugar que você veio aqui para poder passar o tempo e se sentir melhor. A mensagem do nosso Deus é a mensagem viva. O nosso Deus, ele não aceita qualquer tipo de sacrifício. Vamos entender que, infelizmente, muitas pessoas, não só aqui, mas no Brasil também, muitas pessoas vão para a igreja e nem sabem por que Jesus morreu na cruz. A religiosidade não é o que agrada ao nosso Deus, mas um coração puro, sincero, que adora Ele em espírito e verdade, isso sim agrada a Ele. Um coração que se derrama. Nós abrimos o culto, nós chamamos William, meu irmão, cantou, derramar o coração. Nós estamos aqui para te adorar, para derramar o coração a Deus. Irmãos, para pensar um pouco o peso que nós temos adorado, o peso que nós temos louvado, medita na letra que nós temos louvado. Derramar o coração é tudo, é você inteiro, é sua mente, sua alma, seu corpo, tudo no altar. E aí sim Deus vai se agradar. Deus entende que às vezes você não vai conseguir vir um domingo ou outro, mas Ele também conhece o seu coração, se isso é porque você não pode ou se isso é porque você não quer. Deus, Ele conhece o nosso coração. Não adianta a gente se enganar. Deus, Ele conhece cada um. Você pode esconder da gente. Por fora você pode mostrar que você uma pessoa certa, uma pessoa boa. Você pode enganar o pastor, pode enganar eu, o presbítero. Agora Deus, Ele sabe o que você faz. Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Ele sabe até que você sonha. Como que a gente vai se esconder dele? Por isso a religiosidade, ela é muito perigosa. E sabe qual é o pior de tudo isso? Para a gente da igreja que conhece a palavra, quando a gente peca consciente, é pior do que o que peca que não conhece a verdade. Porque o que peca e não conhece a verdade, ele não está livre da culpa, mas ele não conhece a verdade. Então, é difícil você de fato acertar se você nem sabe o que você tem que acertar. Agora, se você conhece, como no nosso caso, nós conhecemos a verdade, e nós erramos conscientemente, isso só multiplica a multidão de transgressões do nosso Deus. E isso é sério. Mas, por outro lado, Deus, Ele quer o nosso coração. Deus quer que nós adoremos Ele em espírito e em verdade, e que essa legalidade, essa religiosidade não pode, digamos, ser a principal coisa da nossa vida, não pode ser um hábito. Nós sabemos que a religião, muitas pessoas já fizeram coisas terríveis em nome de Deus, em nome da religião. Não preciso nem falar muito sobre a história, sobre o que aconteceu, mas que nós possamos nos lembrar, como o apóstolo Paulo falou, que nós lemos em Romanos 12:1. Nós temos que apresentar o nosso corpo sacrifício vivo a Deus. Deus, Ele só tem compromisso, irmãos, com quem tem compromisso com Ele. Então não adianta você vir para a igreja uma vez por semana achando que Deus vai te abençoar, porque não, eu ouvi dizer que se eu for para a igreja lá uma vez por semana, Deus vai me abençoar, Deus vai me dar um carro novo. Deus nunca te prometeu isso. Tudo que Ele já te deu, tudo que Ele nos deu, foi o máximo de... O que mais que Ele pode dar? Ele deu o Filho dele. O que mais que Ele pode dar para a gente? Então, nessa caminhada, nossa caminhada cristã, é importante a gente se autoexaminar, saber como entender e analisar como nós temos adorado a Deus. Nós estamos vindo para a igreja só por uma mera formalidade? Nós estamos vindo aqui para ver o irmão, para ver o amigo? Não, aqui não é e nem deve ser. Como o pastor disse, a palavra de Deus está sendo pregada, eu não estou aqui para massagear o ego de ninguém. E a palavra tem que ser pregada da forma que ela é. Se a palavra de Deus pregada não incomoda você, ou não aponta o nosso pecado, das duas uma. Ou a palavra não está sendo pregada pura como ela é, ou a nossa consciência já está cauterizada pelo pecado que a gente nem sente mais. Então nós temos que nos examinar e entender o que Deus quer de nós. Uma adoração pura, sincera, em espírito e em verdade.
E claro, nós temos as nossas ferramentas, Deus nos deu várias ferramentas para que nós nos ajudemos. Deu a oração, deu a sua palavra, deu aqui a igreja para que nós juntos nos exortemos e nós juntos nos ajudemos uns aos outros a crescer. Por isso que é importante a comunhão, por isso que é importante vir para a igreja. Para que nós nos ajudemos, para que nós cresçamos, para que nós aprendemos e conhecemos melhor o nosso Deus. Jesus fala dos samaritanos que mal conheciam a Deus, porque a Bíblia deles tinha só 5 livros. Como que você vai conhecer a Deus se você não vir para a igreja? Então, sim, é importante vir para a igreja, mas não por uma mera formalidade, não por hábito. Não existe espiritualidade verdadeira onde não existe o desejo pela justiça. Se você adora um Deus e você não quer ser igual a Ele, ou você não tenta ser igual a Ele, fica meio sem sentido. Se você adorar a Deus só pelo que Ele pode te dar, é uma perda de tempo. Adorar a Deus não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é, como nós vemos na definição do que é a adoração, e é isso que Ele quer da gente, adorar a Ele pelo que Ele é. Adorar Ele e gostar das coisas que Ele gosta. Se Ele gosta da justiça, se Ele gosta de santidade, se Ele gosta do amor, vamos fazer isso. Por quê? Caso contrário, por que a gente está adorando a Deus? Então, a justiça é desenvolvida em nós através do seu Espírito Santo. Vamos ver lá em Hebreus 1:9. Hebreus 1:9. Aqui o autor da carta aos Hebreus está dizendo sobre Jesus. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Então, se nós queremos ser igual a Jesus, nós temos que fazer isso aqui que está dizendo. Amar a justiça e odiar o pecado, odiar a iniquidade. Olha a profundidade disso. Você já pensou como que seria a nossa vida odiando o pecado? Odiar aquilo que o seu Deus não se agrada. Parece difícil, não? E de fato, não é fácil. Pode ser simples, mas não é fácil. Você odiar aquilo que não agrada o seu Deus. Mas você pode ter certeza que, como num relacionamento, quando você deixa de fazer alguma coisa porque o seu cônjuge, a pessoa que você gosta, o seu amigo, você deixa de fazer alguma coisa que não agrada a ele, isso deixa ele feliz. Não deixa? Se a sua esposa não gosta que você vai jogar bola durante a semana e você deixa de jogar, eu acho que ela fica feliz quando você fica perto dela. Quando nós abrimos mão de alguma coisa em amor ao nosso Deus, pode ter certeza que Ele vai se alegrar também. E aí, o que é a religião? Tiago vai dizer pra gente o que é a religião. Tiago 1:27. Tiago 1:27. É isso aqui que é a religião, meus irmãos. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eu não sei se os irmãos repararam aqui, mas nesse versículo está resumida os 2 mandamentos que Jesus nos ensinou, que resumem os 10. Que é amar a Deus acima de todas as coisas, porque se você ama a Deus acima de todas as coisas, você se guarda da corrupção do mundo. E se você ama o seu próximo como a ti mesmo, você vai cuidar das viúvas e dos órfãos. A religião é isso. Não é vir para a igreja todo domingo, não é vir se encontrar aqui, não é trazer só o seu dízimo e a sua oferta achando que você fez sua parte. E o triste é, irmãos, que quanto mais velho a gente vai ficando na fé, parece que a gente vai ficando mais chato. E essa é a verdade. Porque a gente fica velho e fala, tá vendo esse diácono aí com essas palavras aí, velho? Isso aí não dá pra ouvir não, velho. Isso aí, toda vez que ele mexe, cotada, não gosto da pregação dele não, velho. Mas não sou eu que tô falando, irmão, é a palavra de Deus. E aí a gente vai ficando crítico, a gente vai ficando, como se diz? Essa é a palavra chata mesmo. Que a gente, o culto não foi bom. Calma aí, o culto não foi bom, foi você que foi levar o culto? O culto não foi bom ou você que não fez o culto direito para Deus? Quem que está errado nessa história? Deus é o mesmo, Ele está aqui te esperando. E você nem precisa vir aqui para adorar Ele. Quem que está errado nessa história? Deus ou é você? O culto que não foi bom?
E aí o pior de tudo é que a gente bota a culpa no outro. Fala, não, mas fulano cantou errado, fulano não tocou errado. E você? O que você fez? A gente tem uma mania chata e feia de colocar a culpa nos outros. Você não é assim mesmo, irmãos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Glória a Deus. As bênçãos que vêm para aqueles adoradores, verdadeiros adoradores. Eu vou citar pelo menos 10 bênçãos que Deus tem para quem são os verdadeiros adoradores aí. Porque a bênção são somente para os verdadeiros adoradores. Isso é muito importante. Eu sei que os irmãos podem ficar meio ansiosos aí pelas bênçãos, mas calma aí, deixa eu pontuar antes de falar as bênçãos. As bênçãos são para os verdadeiros adoradores, não são para qualquer um. Porque tem gente, irmãos, que está junto aqui como que é o nome daquele lugar que as ovelhas ficam? Aprisco. Tem umas ovelhas, nesse aprisco, não tem só ovelhas. Às vezes tem uns lobos que estão com uma capa de ovelha. Mas o pastor, ele é esperto. O pastor conhece todos quem são ovelha e quem é lobo. Porque eu gosto muito dessa história do lobo e das ovelhas. Porque às vezes tem gente que sabe que é lobo, sabe que é pecador. Como o nosso pastor às vezes fala, sabe que é meio carnudo. Mas ele se convence de viver, ele olha nós, ovelhas, vivendo num aprisco, e ele fala, olha lá como aquelas ovelhas são bem cuidadas. Olha lá o pastor como cuida bem delas. Eu quero viver lá também. Eu quero saber, eu vou arrumar uma capa, vou pular essa cerca desse aprisco e vou lá viver junto com elas. Aí ela vem, a ovelha, o lobo. Aí ele começa, dá uma mordida na grama. Como que essa galera come essa grama e tá feliz? Eles estão felizes. Olha a cara deles. Eles vêm todo domingo, louva, canta. Que graça ele vê nisso. Meu Deus do céu, que graça ele vê em comer essa grama. Ele não entende ainda, né? Não entende. E aí, quando chega a noite, o que ele faz? Ele sai de fininho, tira a capa de ovelha, pula para fora do aprisco e vai viver a vida. Vai beber cachaça, vai fazer tudo que a carne adora. Todas as obras da carne. E aí, antes de amanhecer, ele volta, pula de novo, bota lá a capinha dele de ovelha. Por quê? Porque ele está convencido de que viver como uma ovelha é bom, mas ele ainda não sente prazer nisso. Ele vem para a igreja, ele ouve a palavra, mas não entra na cabeça dele. Ele fala, mas meu Deus, como que esse povo tem esse prazer nessas coisas? Bom mesmo é viver lá. Mas ele tenta. E a boa notícia que eu tenho para vocês, meu irmão, é que não existe lobo que Jesus não possa transformar. Não existe lobo que Jesus não possa mudar, porque eu nunca vi um lobo virar ovelha. E acho que ninguém nunca viu e nunca verá. Mas Jesus, ele tem esse poder. Ele tem o poder para transformar quem ele quiser e no que ele quiser. Então, se você é lobo, mas você vem com o seu coração derramado, você fala, Jesus, eu quero virar ovelha, eu quero sentir prazer em comer essa grama. Eu tenho certeza que Jesus vai te mudar, ele vai mudar seu coração. Se você fala assim, Senhor, eu estou cansado de pecar, não quero mais essa vida pecaminosa, estou cansado de sair de noite e voltar de manhã, não, eu não quero mais isso para mim, eu quero viver, eu quero sentir o prazer que essas ovelhas sentem, eu quero sentir o prazer que esse povo sente quando te louva, eu quero saber por que eles são tão felizes quando eles estão te adorando, por que eles choram, por que eles se alegram, por que eles estão sempre sorrindo, por que eles estão sempre felizes, eu quero sentir isso. E aí Jesus vai falar, ó, louco, sua hora chegou. Você entendeu? Eu vou te mudar, porque você mudou seu coração. Você mudou sua atitude. E aí ele vai lá e muda o lobo, e aquele lobo passa a sentir tudo que nós sentimos. E ele passa a ser o irmão da gente. E não importa qual pecador, as coisas que ele fez para trás, o que o lobo fez antes, não importa. O que importa é que, a partir de agora, ele é nosso irmão, e ele está vivendo junto com a gente no aprisco, para que o reino do céu seja sempre adicionado e venha sempre crescer. Então vamos lá, agora que você entendeu para quem que é a bênção dos verdadeiros adoradores, vamos às bênçãos. Deus, ele promete estar presente e ter comunhão íntima conosco. Para não falar aqui nas minhas palavras, João, me ajude aí. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e com ele serei e ele comigo. Deus, ele vai estar presente e ter comunhão íntima conosco. Primeiramente. Segunda, Êxodo 40:34.
Deus ele vai nos guiar e vai nos circuncidar com sua glória. Êxodo 40, 34 ao 36, que diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 35. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. 35. 16. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Segunda bênção, nos guiar, nos circuncidar com sua glória. 3. Derramar as bênçãos e paz. Salmos 29, 11. Salmos 29, 11. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. 4. Alegria abundante. João 15, 10. João 15, 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Alegria completa. 5. Atender às nossas orações quando feitas com fé sincera. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. 6. Nos encher com seu Espírito Santo. Atos 4, 31. Atos 4, 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. 7. Trabalhar em nós por intermédio do seu Espírito Santo e nos conceder dons espirituais. 1 Coríntios 12, 7. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir dos espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E aí? 8. Nos guiar em toda a verdade. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, que eu falei para você, olha o sobrenome dele, Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque vos falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. 9. Nos purificar, desenvolver, consagrar para a sua obra. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E 10. Nos consolar, encorajar e fortalecer. 2 Coríntios 1, 3. 2 Coríntios 1, 3. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Encorajar. 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Porque isso, na verdade, é isso, fortalecer. E, por último, 1 Tessalonicenses 5, 11. 1 Tessalonicenses 5, 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. 10 bênçãos que são reservadas para as pessoas, para os verdadeiros adoradores. Aí você vai dizer, meu irmão, mas não tem nenhuma bênção assim mais, né? Um carro, uma casa,
tem nada assim, uma coisa mais útil? Não, meu irmão, tudo isso aqui é muito melhor do que essas coisas dessa terra. Tudo isso aqui que você tem é muito melhor, e com tudo isso, todas essas bênçãos aqui, essas coisas materiais, se você conseguir todas essas bênçãos aqui, essas coisas materiais vai ser só um detalhe na sua vida, pode ter certeza. E aí, talvez a gente vai falar assim, não, mas e a vida eterna, não é uma bênção? Bom, vamos ver. João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Morar no céu, como a gente tem aprendido aqui no curso de doutrina, é o último estágio. Se a gente passasse a vida inteira, nossos médias 70, 80 anos, só esperando para morar no céu, sem viver esse relacionamento com Deus, olha quanto tempo que a gente ia perder. Então, meus irmãos, conhecer a verdade, viver como salvo, é isso que Deus quer de nós. Deus quer um relacionamento conosco. Ele não quer a gente só uma vez por semana. Ele não quer você só pela legalidade. Ele não quer você só pela religião. Então, para concluir, que nós não deixemos a religiosidade tomar conta do nosso dia a dia. Que nós tenhamos a consciência do que Deus quer da gente. Que nós avaliemos o nosso coração e vemos como nós temos adorado a nosso Deus, se é em espírito, de fato e em verdade. Jesus ele vai dizer lá em João 14:21 que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus, glória a Deus. Que a nossa adoração seja completa ao nosso Deus, sem reservas, coração aberto, corpo, alma e espírito no altar do Senhor, completo. E eu tenho certeza que Deus vai se agradar do nosso sacrifício, da nossa adoração. E aí, se você fizer isso, você pode ter certeza que você nunca vai ficar com aquela dúvida de: será que Deus está aceitando o meu louvor? Será que Deus está aceitando a minha adoração? Se você andar como a palavra dele diz e guardar os mandamentos dele e adorar ele em espírito e em verdade, você pode ter certeza que ele vai aceitar o seu louvor, sem sombra de dúvidas. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Que nós possamos lembrar como é estar apaixonado recentemente, como nossas irmãs que acabaram de se batizar. Tenho certeza que o coração delas ainda arde, o coração delas ainda está vivendo esse primeiro amor, esse reencontro com Deus. Que nós possamos voltar a esse primeiro amor.